Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma honra poder estar aqui hoje, poder ministrar a palavra do Senhor ao coração de cada um dos irmãos que aqui se fazem presentes e bem como também ao pessoal das redes sociais, aí do Facebook, do YouTube. Um grande abraço a todos. Eu agradeço aqui imensamente a essa honra ao nosso bispo, o doutor Oídio José do Carmo, o qual nós temos orado pela sua saúde, que em breve estará de pronto recuperado. Agradeço também ao pastor Samuel César, vice-presidente, que nos concede também essa oportunidade, o pastor Itamar, sempre com seu brilhantismo aqui, realizando a superintendência da escola dominical. Agradeço também aqui nosso diácono Ivan, que faz um bom trabalho aqui no apoio. Em nome dele, agradeço todos os diáconos, que vocês fazem uma operação gigantesca para que a igreja aconteça, né, nas mãos de vocês aí. Muito obrigado a todos. E hoje temos a volta aí da irmã Márica, fazendo as fotos aqui, né? A irmã Márica faz fotos excelentes, ela é a fotógrafa oficial lá do Rocha Advogados. Cada flash que ela dá é um contrato maior que a gente fecha, viu? Pode contratar a Márica, que é só sucesso. Irmãos, nós então iniciamos aqui esse tema, né, maravilhoso que vamos tratar aqui hoje na escola dominical, que é o bem contra o mal. Ele traz aqui conflitos na caminhada. E antes que nós adentremos aí ao mérito da nossa revista, é importante fazermos algumas considerações, porque vai surgir na mente dos irmãos aí os questionamentos, que são questões minhas e suas, a respeito de bem e mal, principalmente a respeito de mal, porque o bem é fácil aceitar, mas o mal não. Então, quero discorrer aqui um pouquinho, até para que a gente possa compreender melhor a lição, um pouco antes a respeito da questão do mal, tá? E como o texto traz o bem contra o mal, nós queremos tirar qualquer ideia errada a respeito de bem e mal, porque eu acredito que o que mais é impregnado na mente das pessoas a respeito disso, é de uma coisa chamada dualismo. Dualismo quer dizer que existe uma força do bem lutando em paridade com uma força do mal, e isso é transmitido por muitas filosofias, por muitas religiões orientais, mas eu quero dizer para os irmãos que nós não cremos nisso, que a Bíblia jamais ensinou qualquer coisa nem próxima disso. Existe apenas um poder supremo, que é o poder do bem, que é o poder de Deus, exercido em Jesus Cristo. Dualismo não faz parte da nossa crença, da nossa fé. O mal é um mal necessário. Os irmãos vão entender que o mal existe para um bem, porque se não houvesse o mal, não haveria inteligência, liberdade, uma certa quantidade de livre-arbítrio para que o ser humano tomasse decisões. E nós observamos tudo isso lá no início, lá em Adão e Eva, quando tudo começou, quando o mal penetrou ao mundo físico, pois já existia no mundo angelical. E naquele momento ali, quando ele penetra, ele deu uma ideia, ele deu para o ser humano a capacidade de liberdade. Nós cremos na soberania de Deus e no plano eterno e imutável de Deus. Deus deu um espaço para que o homem tivesse, um pequeno espaço, para que ele tivesse alguma liberdade, algum livre-arbítrio. E lá para que ele exercesse isso, ele tinha que perceber o mal. O mal tinha que estar ali, caso contrário, imagine só, se não houvesse mal, o que eu posso conhecer que é o bem? Se não houvesse mal e eu não pudesse, que decisão eu teria, já que eu sou preso no bem? Então o mal existe desde aquele momento, e o mal existe por causa da entrada do pecado. Quando o pecado entra no mundo físico, pois já existia no mundo espiritual, então ali começa. E o mal existe, meus irmãos, porque o pecado destruiu pelo menos 3 bases do ser humano, da pessoa, do entendimento. E eu vou mostrar para os irmãos. Quando Eva tem o seu encontro, o seu diálogo, ali em Gênesis capítulo 3, com a serpente, naquele momento, você vê
a possibilidade dada da liberdade e como o mal afetou ali, afeta hoje e afetará esse mundo por muito tempo enquanto Cristo não voltar. Em Gênesis 2, Deus disse a Eva para não comer da árvore do bem e do mal, pois se dela comer, certamente morreria. E aí então aparece a serpente, e a serpente ao aparecer, diz coisas contrárias para Eva. Naquele primeiro momento ali, então, foi destruído, por causa do pecado, o conhecimento da verdade. Pois Deus disse, se você comer desse fruto, certamente morrerás. A serpente disse, pode comer, você não vai morrer e vai ser igual a Deus. Naquele momento, Eva teve a liberdade, o livre-arbítrio, de escolher entre o bem e o mal, mas no quesito e na pergunta, o que é a verdade? Ela então pagou para ver se Deus estava falando a verdade. Vou ver esse negócio aqui. Deus falou para não comer, a serpente falou para comer. O que é a verdade? Qual é a verdade? É para comer ou para não comer? Então Eva decide pagar para ver se Deus estava falando a verdade. E a história nós já sabemos o que é. Hoje, um dos maiores questionamentos e o que traz o mal para o mundo é o que é a verdade. O que é a verdade? As pessoas dizem assim, olha, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Porque baseado no que é verdade para mim, a minha conduta se pautará por ela. O meu agir, o meu jeito de ser se pautará por ela. E aí nós temos diversos povos, diversas pessoas, dentro de um mesmo país, diversas formas de verdade, a relativização da verdade, e isso traz um mal muito grande. Umas pessoas vão dizer assim, olha, o feto, com 6 meses, ele não é uma vida. Essa é a minha verdade. Outras vão dizer assim, olha, o feto, no período da nidação, quando ele cola no útero da mulher, no momento da nidação, ele tem vida. Essa é a minha verdade. Então as pessoas têm verdades diferentes. E aí por terem verdades diferentes, elas vão aprovar o aborto, porque para mim aquilo não é vida, pode matar, pode acabar, pode tirar. Veja que a verdade influi na conduta. E em muitas outras questões, sobre Deus. Todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira. Mas muita gente propaga isso como se fosse uma verdade. No momento que Eva pecou, a base da verdade foi destruída. No momento que Eva peca também, foi destruído o parâmetro moral. Deus disse que não era moralmente certo comer do fruto. Somente porque Deus disse, não é certo comer do fruto. E Eva faz o quê? E a serpente diz, olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. E Eva então tem naquele momento, naquele instante ali, um momento para achar o que é certo ou errado. O que é certo? O que é errado? É certo comer ou é errado comer? E ela então parte do seu achismo. Olha, eu acho que é certo, porque diz o texto que ela viu que a árvore era boa para comer, desejável aos olhos e boa para dar entendimento. Ela racionalizou a questão moral. E por quê? Porque Deus disse que não era para comer. Mas ela racionalizou, olha, é boa, por que não? Muita gente diz assim, olha, a palavra de Deus diz isso, mas, veja só, tem essa vantagem, e essa, qual o problema? O que tem a ver? O que tem a ver eu fazer isso? Qual o problema? Ela então questiona o que é certo. E ao partir do seu achismo, ela então entra num profundo fosso moral, ético, daquilo que Deus havia dito para ela não fazer. Ela simplesmente fala assim, mas eu acho que é certo fazer. As pessoas hoje falam assim, olha, a Bíblia diz isso, mas eu acho, mas eu penso, mas eu creio. O que você acha, o que você crê, o que você pensa, se for diferente da palavra de Deus, não é de Deus. O que você acha, o que você pensa, o que você crê, se não é de acordo com o que Deus falou, está errado. Você pode ser quem for, você pode ter estudado em qualquer lugar que você tiver estudado, você está errado. Eva deixou a palavra de Deus em troca do seu achismo, e aí quebrou a base moral do ser humano naquele momento. Quantas pessoas hoje estão assim, olha, eu acho, até o pregador está pregando e fala, olha irmãos, a Bíblia está dizendo isso aqui, mas eu acho. Eu tinha um professor que quando nós pregávamos lá do seminário, então nós pregávamos sermão expositivo. Aí a gente acabava de falar uma coisa e falava, peraí,
De onde você tirou isso? Aí eu falo, não, mas não está aqui, mas eu acho. Não, fala só o que está aí. Não tem eu acho. Você não está pregando, não é a palavra ou é a sua palavra? Você está pregando é a Bíblia ou o que você acha? Não tem o que você acha, prega o que a Bíblia está dizendo aí. Então, irmãos, Eva disse assim, eu acho que é melhor, porque olha só, dá entendimento, parece boa, Deus falou que não, mas ó, mais, não tem mais, irmãos. Ou nós seguimos o que Deus falou, ou nós estamos na perdição, seja crente ou não. Ou nós andamos no que Deus acabou de dizer, ou nós caminhamos para o mal, porque é contrário à palavra. Mas ele destruiu uma terceira base que traz o mal sobre o mundo. Uma terceira base é que o pecado deu uma resposta diferente à pergunta, quem sou eu? Quem era Adão e Eva? Amigos de Deus, dependentes de Deus, íntimos de Deus, criaturas de Deus, antes de comerem um fruto. A serpente diz assim, olha, Deus falou para não comer? Pode comer. Sabe o que vocês vão ser? Iguais a Deus. Agora, eles vão deixar de ser igual, dependente de Deus, amigo de Deus, comunhão íntima com Deus, para ser igual a Deus. Eles têm afetado a sua identidade por causa do pecado. Olha, eu sou amigo de Deus, mas não quero ser mais amigo de Deus, agora eu quero ser igual a Deus. Lembra de alguém que quis ser igual a Deus também? Agora eu quero ser igualzinho a Deus. E quando eles então partem para essa de ser iguais a Deus, eles ferem a base da identidade humana, que seria ser amigo de Deus, dependente de Deus, íntimos de Deus. Eles agora são iguais no entendimento e traz muito prejuízo para a vida deles quando eles saíram e perderam a identidade. Irmãos, o mundo tem muito mal porque as pessoas não têm identidade. Qual a sua identidade? Veja só, vou dar algum exemplo, mas tem milhares e nós não temos tempo para isso. A própria ideologia de gênero é o quê? Uma crise de identidade. As pessoas agora estão escrevendo para as pessoas e referindo-se às pessoas, mas não mais como homem e mulher, mas como pessoa humana com órgão genital masculino, pessoa humana com órgão genital feminino. Não tem mais sequer a identidade dela. Se alguém disser para mim assim, olha, estou fazendo seu cadastro aqui, você é pessoa, se declara pessoa humana com órgão masculino, pessoa humana com órgão feminino, eu vou dizer, eu sou macho. Eu sou macho. Eu sou macho. Não confunda machismo com masculinidade. Não confunda feminismo com feminilidade. Eu sou macho porque Deus criou a minha pessoa e a minha identidade é firmada na primeira base dela, que é o meu sexo é masculino, eu sou macho. E a mulher é fêmea, é feminina. Não tem essa conversa. Sabe o que é isso? É uma crise de identidade que as pessoas agora não querem que se refira às questões com os pronomes. Por exemplo, todos os copos, tem que ser todos os copos. Pelo amor de Deus, sabe o que é isso? É uma crise de identidade que o diabo tem afetado a vida das pessoas e destruído a base primordial delas. Eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher, eu não sei. Não tem isso não, irmão. Nós sabemos sim o que somos. Nós somos sim o que Deus nos criou. Qual a sua identidade? Eu sou amigo de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou filho de Deus. É essa a identidade das pessoas que o diabo tenta destruir desde lá do Éden, e ali entra o mal humano, porque já havia o mal espiritual. Quem estava dialogando com a mulher? A serpente. A serpente é quem? Satanás. Satanás, onde o mal entrou lá no céu, através do pecado, porque ele precisava também do mal para ser livre. E aí então ele desce de lá, ele é lançado de lá com a terça parte. Sempre o rebelde é lançado com a terça parte. Foi lançado de lá. E ele, irmãos, quem é o diabo? Diz o texto lá em Efésios que eles são principados e potestades, hierarquias do mal. Hierarquias do mal. Não é soldado raso não, é hierarquia, é príncipe. Eles são dominadores do mundo tenebroso. Eles dominam as trevas. Eles não só são as trevas, eles dominam elas. E eles são forças espirituais do mal nas regiões celestes. Forças espirituais do mal. O que é o mal, irmãos? O mal é tudo isso.
é a confluência entre o mal humano através do pecado e o que tem de influência maligna espiritual, objetos malignos espirituais. Então esse é o mal do mundo. Todos eles criados por Deus, permitidos por Deus, todos eles de criaturas de Deus. Deus está muito acima deles, Deus está superiormente acima deles, mas é dali que vem o mal. Quando você pensar em dualismo, que existe uma força do mal gigantesca, aqui acabou. O mal existe por causa do pecado e da influência maligna. É daqui que vem o mal, é desses lugares, e é neles que nós temos que aprender a guerrear, se queremos na nossa caminhada enfrentar os conflitos. E é o que a lição traz para nós aqui hoje, sobre a questão dos conflitos. Na questão do conflito que nós vemos aqui, nós percebemos que um bajulador do rei, chamado Amã, faz toda uma negociata para gerar o que seria o holocausto dos judeus naquele momento da história. Ele então pede autorização do rei para matar todos os judeus ali. Esse é o resumo da história. E quando ele faz esse pedido então para fazer o genocídio dos judeus naquele momento, o rei apressadamente dá para ele essa autoridade e ele sai para poder matar. E aí então o povo de Deus ali se levanta e nós vamos ver como se isso se desenrolou. Mas temos por certo que todo mal vem disso daqui, vem lá do início. Eu poderia citar aqui o que é que pensa Platão a respeito do mal, o que é que pensa Sócrates a respeito do mal, mas isso tudo não importa. Importa é o que a palavra de Deus diz sobre isso e como nós devemos enfrentar esse mal. Então vamos lá, o primeiro ponto da sua lição, da nossa lição, traz aí o conflito. Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos conflitos, que é o mesmo que aflições. Mas aqui, irmãos, vejam que se trava um conflito por causa de homem de fé, pessoas de fé, pessoas que estavam lutando, e porque Amã odiava Mordecai, porque ele não queria se ajoelhar diante dele. Era esse o resumo da história. E aí ele quis matar todo o povo ali. Se trata de conflito porque esse homem era fiel a Deus, homem de Deus, que lutava pelas coisas de Deus. Não vamos confundir, é claro, porque se você faz algo errado e o conflito vem, a tribulação vem, a dor vem, não se pode culpar a Deus por isso ou ninguém mais. É mesmo a culpa sua e o conflito é certo de estar ali. Tem mesmo que enfrentar o conflito, mas aqui era por causa da fé. Diz o texto que todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se prostrava. E por que ele não se prostrava? Porque ele era rebelde? Não, assim como os amigos de Daniel, Mardoqueu ou Mordecai, não importa a versão da Bíblia, é a mesma coisa. São pessoas que cumpriam o mandamento de não se prostrar diante de outro, a não ser de Deus, a não ser do Senhor. Ele poderia facilmente se ajoelhar ali, mas ele preferiu enfrentar todos os problemas por causa das coisas de Deus, por causa da fé que ele tinha no Senhor, por causa da presença de Deus e daquilo que ele cria. E aí então vem a luta contra o mal, 1.1 da lição. E como eu disse no começo aqui, na introdução, a nossa luta, diz lá Efésios, não é contra carne ou sangue, é sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Meus irmãos, a luta contra o mal, ela é feita com base moral e espiritual. Preste bem atenção aqui. Quando Eva peca e o mal entra no mundo físico, naquele momento foi atingido base moral, de certo e errado. Agora, Paulo, quando vai falar da nossa luta contra o mal, ele vai mostrar para nós que as armaduras de Deus ali de Efésios, elas também têm base moral. Quando ele fala assim, cingindo-vos da verdade, vestindo a couraça da justiça, cingindo-vos da verdade. O que é verdade? Falar a verdade mesmo, é de dizer a verdade, é de não ser pessoa mentirosa, falsa, é de não ser uma pessoa que fala mentira. É isso mesmo, base moral. Mentir pode ser e pode não ser crime.
Mas somente a mentira em geral não é. Mas moralmente é errado. Veja que uma das armaduras, e o que era o cinto na armadura do romano? Ele firmava toda a armadura dele. Ele vestia a couraça, colocava a espada, colocava a sua sandália, colocava o capacete. E quando ele apertava o cinto, a armadura ficava firme. Uma pessoa só é firme se ela é verdadeira, se ela é íntegra, se o que ela fala é verdade. Caso contrário, ela não tem firmeza. Dizem por aí que o mentiroso tem que ter memória muito boa, porque toda hora ele está sendo pego nela, né? Ele vestindo a couraça da justiça, fazendo o que é justo. Lá em 1 João fala assim: purifica-nos de todo pecado e injustiça que nós cometemos. Justiça é uma questão moral, veja, é uma base moral, não tem a ver com espiritualidade, é uma base moral. E essa base moral, se ela não tiver em nós, como nós vamos lutar contra o mal? O mal, irmãos, ele é vencido espiritualmente também pela oração, mas pela conduta. Não adianta eu levantar minha mão por meia hora no culto, se depois eu sou um mentiroso. Não adianta eu cantar até minha garganta arranhar, mas se depois eu sou uma pessoa que trata com injustiça quem trabalha para mim, quem trabalha comigo. Não adianta eu fazer isso. E aí então ele continua: calçar os pés com a preparação do evangelho, pregar o evangelho, uma questão espiritual, embraçando o escudo da fé, que é espiritual, capacete da salvação, que é espiritual, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é espiritual, com toda súplica, que é a oração, que é espiritual. Veja que tem base moral e base espiritual para lutarmos contra o mal. Amém, meus irmãos? Sem a base moral e sem a base espiritual, não podemos enfrentar. Quando Mordecai, ou Mardoqueu, enfrenta ali Amã, ele tinha uma base moral e espiritual muito forte. Eu não vou me curvar para você. Estava firmado no coração dele. Poderia pagar com a vida, mas ele não faria isso, porque no coração dele estava firmado aquilo. Ele não era vacilante, ele não duvidava do que ele fazia. Ele era um homem de palavra, um homem íntegro. E o 1.2 da lição vem dizer que não devemos nos prostrar diante do opressor. O opressor aqui, Amã, procura o rei e vai dizer para ele: olha, tem um povo aí que descumpre as tuas leis. Ele diz exatamente isso: cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e não cumpre as leis do rei. Olha a mentira aqui, olha a fake news, né? Amã traz para o rei uma mentira, uma fake news. Mardoqueu apenas e somente ele não se dobrou, não se ajoelhou. Tinha uma ordem do rei para que as pessoas se curvassem, mas não era uma lei, era uma ordem. Era apenas uma ordem, e era só nessa ordem, e era somente Mardoqueu. Ele não saiu reunindo o povo e falando assim: ninguém se proste, descumpram as leis. Mas essa era a visão que Amã passava, porque bajuladores sempre trazem para os seus líderes notícias com filtro. Olha a notícia, o filtro que ele colocou: eles descumprem as tuas leis. Mentira, mentira. Irmãos, muito cuidado com as pessoas que trazem notícias para vocês a respeito de outras pessoas. Muito cuidado quando alguém vem trazer uma notícia ruim de alguém, porque ali naquela conversa tem um filtro. Toda notícia, toda pessoa, toda ação, toda história tem dois lados. Toda história tem um porquê, tem uma razão. Por que a pessoa fez isso? Não podemos simplesmente acreditar quando alguém traz uma palavra dessa forma e dizer assim: tudo bem, vamos agora prejudicar. Não podemos precipitar no partido. Olha, vou tomar uma decisão aqui agora, então. Foi o que o rei fez. Então tá bom, vamos matar esse povo tudo aí. Através de quê? De uma mentira. Porque por mais que uma pessoa seja culpada, ela pode não ser tão culpada assim. Lá na nossa prática jurídica, quando alguém vem e conta uma história, o próprio cliente nosso, nós falamos assim: vamos olhar as provas aqui. E muitas vezes o que ele está dizendo não está condizendo com o que ele está provando. E nós somos o primeiro juiz da causa. Todo advogado é o primeiro juiz da causa. E ele tem que observar se o que está sendo dito é coerente com o que ele está provando ali, porque senão é mentira aquilo que ele está dizendo. E as pessoas trazem muitas mentiras para os outros, principalmente os bajuladores. Você ficou sabendo o que fulano está fazendo aí?
Vai averiguar primeiro, antes de tomar um partido tão rápido assim. Diz lá o texto que o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Provérbios 12, 17. Amã é uma falsa testemunha. Ele procura o rei com uma fake news para prejudicar todo um povo, para causar um genocídio. Portanto, muito cuidado. E olha aqui a base da verdade sendo atingida lá por causa do pecado de Eva. O que é a verdade? É verdade, Amã, o que você está me dizendo? Era mentira. O povo não estava descumprindo as leis do rei. Uma ordem, uma pessoa, a respeito de um fato só, mas não as leis do rei. Não era o povo que estava descumprindo as leis do rei. Veja a mentira, irmãos, e hoje, eu verifico e fico preocupado, ultimamente eu ando preocupado com mentiras, principalmente da internet, porque ela tem um poder avassalador de fazer um linchamento virtual de uma pessoa, por causa de uma mentira que foi lançada ali, seja ele de qual partido for, de qual orientação for, qualquer jeito. A internet virou uma metralhadora de destruir a reputação das pessoas, muitas vezes por causa de mentira, e as pessoas vão compartilhando e mandando mentira no grupo, e não conferem nada daquilo, e participando como se fossem os próprios enviados do diabo naquilo. Muito cuidado com redes sociais. Há poucos dias eu li um texto do presidente da Rússia, falando de um risco gigantesco que há das redes sociais tomarem o poder dos governos por aí. Tomarem o poder dos governos. Viu a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, motivada por redes sociais? Então daqui a pouco outros levantes vão acontecer e vão atingir muitas pessoas, porque por causa de um ódio disseminado, de mentiras disseminadas ali, que alcançam um padrão gigantesco de evolução, porque é rápido demais, todo mundo compartilha, todo mundo manda nos grupos. Muito cuidado com isso, irmãos. Pergunta se é verdade. Olha, isso aqui que estão dizendo é verdade, antes de você já tomar o seu partido. 1.3 fala do perigo de confiar em pessoas erradas. Assuero confiou de forma cega, o rei, em Amã, que se não fosse a intervenção de Deus aqui, os irmãos vão estudar lá na lição 7, o Deus que intervém, se não fosse a intervenção de Deus, teria havido o holocausto como o de Hitler, nessa época aqui. Foi porque Deus interviu. Mas Amã, ele confiou rapidamente, ele já pegou o seu anel, entregou lá para Amã, que era como se fosse o token, a assinatura digital dele, que dá autoridade. Está assinado o decreto, mata todo mundo aí, está assinado o decreto, pega meu token, pega minha assinatura digital e assina aí essa ordem, a sentença de morte dos judeus. Naquele momento ali, milhares de pessoas foram colocadas em perigo, por causa de um bajulador, de um mentiroso, de um enviado de Satanás, por causa de uma mentira de um homem só mentiu, um homem só, irmãos. E olha que não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Um homem só, com uma mentira, ia destruir um povo inteiro. Imagina hoje com essa potência que tem a rede social para disseminar uma mentira. Muito cuidado, o que é a verdade? O mal está no mundo porque nós rompemos com a barreira, rompemos com a base da verdade, e se nós não voltarmos a ela, o mal só tende a piorar e aumentar da forma como que vai indo. Então esse bajulador trouxe uma mentira que ia destruir todo um povo. Sempre, irmãos, sempre a história tem dois lados. A pessoa pode estar te contando até uma meia verdade, mas não é toda a verdade que é trazida ali. Por isso, muita parcimônia ao julgar, muita parcimônia para averiguar o detalhe, porque por mais que até que ela seja culpada, pode não ser tão culpada. Isaías vai dizer o seguinte: o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança sempre. Esse é o efeito da justiça. Para que nós temos justiça? Tribunais, fóruns, porque ela traz a paz social. Eu tenho um problema com você, eu poderia sacar uma arma e ir lá na sua casa e fazer autocomposição, mas isso é errado. Então o Estado Democrático de Direito veio e criou a justiça. Aí o juiz, ele olha uma parte e a outra parte, olha as provas e diz assim: você está certo, você está errado, a sentença é essa. Isso é a justiça, para trazer apaziguamento social, para que as pessoas não tenham que se matar. O que o rei fez não é justo. O que nós estamos fazendo é justo? Tem justiça nas nossas vestes? Salmo 132, 9 diz assim: vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Então se você exerce qualquer autoridade,
lá na família, lá na sua empresa, lá na sua igreja, em qualquer lugar, e as pessoas trazem uma notícia para você, não sai por aí dando porretada nos outros, não. Não sai por aí já tomando partido e falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é precipitação. Provérbios 29:20 diz assim: tem visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Espera um pouco, dá uma conferida, olha as provas, verifica se é isso mesmo que estão dizendo, porque pode ser muito bem que seja mentira de uma pessoa que vai destruir uma família inteira, uma igreja inteira, um campo inteiro, sei lá, por causa de mentira, por causa da mentira desse Amã. Por isso, esse homem aqui era um louco. O número 2 da lição, ponto 2, a loucura de Amã. Amã foi elevado acima de todos os príncipes ali do reinado de Assuero. Estava acima, mas não estava bom para ele ainda, porque tinha um homem que não se dobrava diante dele, e isso incomodava ele, ele ficava endemoniado, ele ficava, sabe, virava o bichão mesmo, por causa de Mardoqueu, que não se curvava perante ele. Ele já tinha alcançado o ponto máximo, mas havia naquele coração ali ganância. Eu gosto de diferenciar ganância de ambição. Se você estuda, você quer um trabalho melhor, quer ganhar melhor, você ambiciona melhorar a sua vida. Eu acho bom isso. Mas ganância é quando eu falo assim, isso aqui é certo, mas eu não me importo, isso aqui é ético, eu não me importo, isso aqui é moral, eu não me importo. Me importa é com o lucro, isso é ganância. Quando as pessoas são capazes de fazer coisas erradas, como matar um povo inteiro, para poder conseguir que um homem se dobre diante dele, isso é ganância. Esse homem era ganancioso, não estava bom ele ser o primeiro abaixo do rei, ele queria ser igual a Deus. Vejam só, igual ao rei Assuero. Ele queria ser mais, não estava bom só aquilo, ele queria ser como se fosse o próprio rei ali. Isso te lembra quem? Isaías 14:13, que é o texto que nós entendemos como o lançamento do diabo lá do céu, diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Satanás. O que Satanás queria? Acima de Deus. O que Amã queria? Ser mais que o rei. Mardoqueu se ajoelhou diante do rei alguma vez? Que eu saiba não, nenhuma vez. Mas ele tinha que se ajoelhar diante de Amã. Ele queria ser mais que o rei. Ele queria estar acima do rei. E o que aconteceu? Ele chega em casa todo triste, o Amã. Olha, o rei já me deu tudo, me chamou lá para um almoço com a rainha Esther, muita coisa, tal. Chamou ninguém mais, mas chamou eu. Mas tem uma coisa que me incomoda, que é esse tal desse Mardoqueu que não se dobra. Aí a mulher dele e os amigos disseram assim: por que você não constrói uma forca de 50 côvados de altura, 25 metros de altura, 50 côvados, e enfoca esse Mordecai lá, a esposa e os amigos. Veja que essas pessoas gananciosas estão rodeadas de pessoas tão inescrupulosas quanto elas. Poderia ter uma esposa sábia dizendo assim: ó, você já conseguiu um cargo bom, larga esse rapaz para lá, deixa de mão, você já está bem já, larga de besteira, para com isso, rapaz. Aí dormir, de vez em quando a mulher tem que dar uma chaculejada no marido, viu? Ó, você está indo num caminho aí que não está bom não, tá? Muda isso aí. Esposa sábia edifica o lar. Mas a esposa dele fala assim: constrói uma forca. Sabe? O que está ruim pode piorar. Um abismo chama outro abismo. Vamos colocar esse negócio aqui, vamos botar para quebrar agora aqui, ó. Agora é a gente que manda aqui. Os irmãos sabem do final da história? Quem que foi enforcado nessa forca? O próprio Amã. Na mesma forca que ele construiu. Ele foi enforcado lá. Sabe, irmãos? Então, muito cuidado. Nós queremos melhorar sempre, mas muito cuidado com a ganância. Sabe? A ganância está atingindo a base moral do ser humano. A base moral. É certo. De vez em quando a gente tem que perguntar: é certo isso que nós estamos fazendo? E Amã não pergunta, ele simplesmente faz. Ele quer mais, ele quer ser igual. E aí o que acontece? A queda. E o 2.1 aí vai trazer que Mardoqueu não era guiado pela vista. Esse era diferente. Um homem de fé, de princípio, de coragem. Diante de todas as adversidades, ele honrou o Senhor e foi honrado por isso. Quer dizer para os irmãos, que mesmo diante daquilo que parece ruim para nós, se nós mantivermos firme o nosso propósito,
Olha, pastor, estou tentando, não prospero, minha vida não vai para frente, meu ministério não anda, minhas coisas não vão. Irmão, mas você está no caminho de Deus, mantém firme, que lá na frente Deus vai te honrar, sim. Olha, pastor, já tentei tantas coisas que não deu certo. Quantos cantores que gravaram 300 músicas para uma só dar certo? E você precisa de quantas músicas? Uma só. Quantas pessoas que testaram lá num negócio, deu errado, outro negócio deu errado, outro negócio, e aí depois ele acertou num e deu certo. Quantas pessoas a gente acha que porque nós somos crentes, tem que dar certo de primeira. Irmãos, não tem que dar certo de primeira não, tem só que dar certo. Pode ser até na 10ª, na 20ª, na 1000ª, mas Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Quem que era Mardoqueu? Um homem que criou Esther, um homem que criou essa menina ali, ó, porque ele não tinha pai nem mãe, criou ela sem pretensão alguma, e não sabia que um dia ela seria rainha não, ele não tinha essa profecia, e se tivesse talvez não acreditasse, mas ele só se manteve no caminho da fé, ele só se manteve. O que Deus exige de nós, irmãos? Mantenha-se no caminho da fé, guia só pela fé, não pela vista. Se eu não vejo saída, você não tem que ver, você tem que crer somente na saída. Se creres, verás a glória de Deus. Não é se veres, crerás. É se creres, verás a glória de Deus. É somente isso. Sabe, irmãos, somente isso. Ele diante de toda adversidade, tudo. Ele era judeu, escravizado, um povo pequeno ali naquele reino. O homem chega, manda ele se dobrar. Ele se mantém em pé, firme, como uma rocha, como um carvalho, que ninguém move ele daquela posição. Tem gente que por qualquer coisinha, acho que eu não vou ser crente mais não. Para com isso, irmão, para com isso, mantenha-se firme, sabe? Isso aqui é coisa pequena, vai passando por isso aí, só se mantenha firme, que daqui a pouco Deus vai te colocar em um lugar muito melhor, em coisas muito melhores, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Se você conhece a história e lê mais para frente, os outros pregadores vão trazer aqui as outras lições, que a mãe estava lá no pátio do rei, o rei tinha acordado à noite incomodado por Deus, foi ler nos livros da história, e que Mardoqueu tinha feito lá um benefício que salvou lá do capítulo 1 de Esther, e ele falou assim, o que fizeram para esse homem aqui? Nada. Ah, então tá bom, quem está aí no pátio? Tá Amã. Faz o seguinte, chamou Amã. Amã, o que faz para um homem a quem o rei deseja honrar? Aí Amã, achando que era ele, né? Pega a roupa real, veste ele, pega o cavalo do rei, o melhor cavalo, o cavalo do rei, põe ele em cima, e põe alguém para puxar o cavalo e dizer, este é o homem a quem o rei deseja honrar. E o rei falou assim, então faz isso com Mordecai agora. Faz isso agora. Amã, cujo homem não se dobrou para ele, agora tem que ajudar a pegar no pé dele, subir ele lá no cavalo, pegar no cavalo aqui e andar na rua toda dizendo, este é o homem a quem Deus deseja honrar. É assim que Deus faz. Deus inverte a situação, Deus muda os polos. Deus tira você de réu para autor, Deus tira você de condenado para absolvido, Deus tira você do fundo para o alto. É assim que Deus faz para quem mantém-se firme na presença de Deus. Salmo 46:10 diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Pastor, mas está demorando na minha vida. Não importa não, irmão, não é o tempo, é a grandeza da vitória que vem na nossa vida. Não é a demora, é quando ela vem. A gente esquece toda a demora, esquece todo o problema e continua na presença de Deus. A verdadeira paz, irmão, a gente só encontra em Cristo. Amã quis destruir o povo de Deus, mas foi destruído. Tal é a sorte do ganancioso. Provérbios 1:19 diz assim, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Judas 1:11 diz assim, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Crente não pode ser ganancioso, não tem que ter ganância, tem que ter fé, tem que ter princípio, tem que andar na base da verdade, na base moral, e na base da identidade de servo de Deus. Um dia eu perguntei para uma pessoa, o que você é? Ele falou, eu sou bandido. Eu falei, não, você não é bandido, não fala isso. Essa não é a sua identidade. Deus não criou você para isso. Deus não fez você assim. Ele começou a chorar.
Ele falou, realmente não é. As pessoas têm uma identidade errada delas, sabe? Quem é você? Quem somos nós? Nós somos servo de Deus, não somos gananciosos, somos servo de Deus, homem de Deus, mulheres de Deus, que estão caminhando para a glória do Senhor. E o 2.3 aí, sem o poder de Deus, todo poder conquistado sem Deus é inútil, né? Amã era soberbo, perdeu todas as coisas por causa dessa soberba que abatia, que vinha sobre ele e que abate qualquer pessoa que é soberbo. Soberbo é o altivo, é aquele que nunca pode ser tratado, é aquele que não recebe a repreensão, é aquele que está sempre para cima. E o que aconteceu com o soberbo? Se você ler o texto, como eu disse, passado um tempo, a rainha Esther vai e oferece um almoço, um banquete, e chama o rei, e chama Amã também. E aí o rei chega lá e diz para ela, que eu te darei até metade do reino, rainha, se você me pedir. Ela então fala para ela, olha, é por causa desse homem mau, esse mau Amã, esse homem aqui, ó, que quer acabar com todo o meu povo, e a mim também, porque ela morreria ali naquele lugar. E o rei então, irado com aquela situação, o que ele faz? Ele então manda que enforquem, ele pergunta lá para o eunuco, como faria com ele, o eunuco fala assim, olha, acabou de construir uma forca, de 25 côvados, de 50 côvados, 25 metros de altura. Aí o rei fala assim, então enforque ele lá. O que aconteceu com ele? Foi morto, acabou. Sabe por quê? Porque confirma a palavra de Deus, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Provérbios 29, 23. Sabe, irmãos, tendo nós a presença de Deus, tem que tirar de nós toda a soberba. Quem somos nós? Somos simples, somos pessoas pequenas diante de todas as coisas. E aí nós temos então o ponto 3 da lição, que vai falar de uma presença que nos guia, já caminhando aí para o final da nossa lição. Nós temos a presença de Deus para sermos guiados por onde quer que nós formos. Amã tinha a presença de Deus. E o 3.1 vai dizer que nós não devemos nos acomodar. Sabe o que aconteceu? Quando Mardoqueu recebe o decreto, fica sabendo, ele procura a rainha Esther. E ao procurar a rainha Esther, ele informa para ela. E fala assim, olha, e não pense que você, porque está aí no palácio, será livre dessa mortandade. Talvez para esta conjuntura fostes levantada. Olha a soberania de Deus. O livro de Esther não traz o nome de Deus escrito de forma, em nenhum versículo, mas traz a soberania de Deus apresentada. Mordecai fala assim, Mardoqueu diz para ela, olha, para essa conjuntura você foi levantado. Então Esther fala assim, fala para o povo fazer um jejum. E o povo vai fazer um jejum, e Esther então vai se apresentar diante do rei, e conclui todo o plano de fazer o banquete, e denunciar Amã ao rei. E todas as coisas conduzem para isso. Houve entre Esther e Mardoqueu uma cooperação. E aqui, irmãos, eu quero terminar com isso. O mundo, sabe, ele tem premiado as pessoas pela competição. Veja que os artistas, os atletas são premiados, são laureados aí nos coliseus do mundo, né, nos estádios do mundo. Mas o que faz a diferença do bem contra o mal não é a competição, é a cooperação. Ainda que o nome de Esther seja o nome dado a esse livro, nós vemos que Mardoqueu foi um homem de extrema importância nesse contexto, porque ele levantou ali a bandeira de Deus, ele foi firme, ele se apresentou como um homem que foi lá, falou com Esther, ele intermediou entre o povo dele e a rainha, ele correu atrás, e Esther atendeu e foi também fazer a parte dela. Sabe o que faz a vitória contra o mal nesse mundo? Chama-se cooperação. Os homens quando cooperam, a humanidade quando coopera, as coisas andam bem, sabe? Nós estamos aí numa guerra xenofóbica, né? É o vírus chinês, é a vacina chinesa, é isso. Aí agora para produzir uma vacina aqui tem que trazer insumo da onde? Lá da China. E as pessoas brigando com o país, lá na Itália, as pessoas estavam querendo expulsar os chineses de lá, e agora também dependem lá da China. Sabe, irmãos, o mundo não precisa desse nacionalismo, sabe, dessa segregação. Da mesma forma que era nos Estados Unidos com os negros, na África com os negros também, está havendo agora com países, com nacionalidades. Nós precisamos de cooperação. Nós precisamos de cooperar uns com os outros. Você tem uma tecnologia que eu não tenho, eu tenho uma tecnologia que você não tem. Vamos juntar as tecnologias e vamos salvar as vidas.
vamos trazer remédio para as pessoas, vamos curar as enfermidades. Amã, o Mardoqueu foi lá e Esther falou: Esther, faz sua parte aí, deixa eu chamar o povo ali para fazer um jejum também, vamos correr aqui, vamos juntar e vamos salvar o povo. E o povo de Deus foi salvo ali, não por estrelismo, não por competição, não por segregação, mas por cooperação. Foi salvo por cooperação. Cooperação é a nossa palavra. Deus te deu um ministério, não foi para você brilhar, foi para você cooperar. Deus te deu um talento, não foi para você aparecer lá no topo da luz, não. Deus te deu um talento para você cooperar com a obra maior que já existe aí, ó. É isso que nós precisamos. Eles se juntaram ali numa cooperação que o mundo precisa. As pessoas têm que cooperar com o que elas têm. Mas voltando aqui ao assunto das redes sociais, se você tem uma opinião diferente, as pessoas querem escrachar até a 4ª geração da sua vida, num ódio exacerbado uns dos outros. A pessoa nunca me viu, quer me xingar até minha alma, sabe? Ela nem sabe quem eu sou, quer me xingar toda, até minha mãe, minha família toda. Para com isso, gente. Se nós continuarmos nesse ódio, sabe? Um contra o outro, polarização, nós vamos nos destruir. A Esther poderia ter falado assim: olha, eu não posso fazer nada por vocês, já estou aqui na minha, o rei provavelmente não me matará, porque eu sou rainha dele, se virem. E o povo poderia ter falado assim: vamos fugir, porque essa rainha aqui não está com nada, não vai nos ajudar, cada um por si agora, cada um, corram para as montanhas. E seriam todos mortos, todos, sem exceção, porque o povo tem desejo de matar, sabe? Tem desejo. Assista depois um documentário lá sobre o genocídio de Uganda, onde 1 milhão de pessoas foram mortas em 100 dias com facões. As pessoas têm desejo de matar, mas eles se juntaram e cooperaram. Vamos cooperar, como a rainha Esther, como Mardoqueu, porque o rei não pôde tirar a ordem da morte, mas ele falou assim: tá bom, mas cada um se defenda do seu jeito. Os irmãos conhecem a história, eles se levantaram, se defenderam e foram livrados da morte. Deus nos chamou para lutar contra o mal através da nossa cooperação. Os irmãos cooperam com o bispo, com os pastores, com o ministério. Deus faz a igreja prosperar, ser abençoada. Se cada um correr por um lado, o que vai ser da igreja? Se cada um pensar de uma forma, se as pessoas não quiserem obedecer à liderança, andar com o seu líder, falar assim: vamos cooperar com o nosso bispo aqui, com as pessoas que nos dirigem, o que vai ser de nós, irmãos? Vamos cooperar, vamos fazer o bem, vamos, sabe, criar uma corrente melhor, sabe, do que essa que nós temos aí de tanto ódio espalhado pela internet. Vamos cooperar, como Mardoqueu e Esther. Esther, você está aí porque Deus te levantou para isso, ajuda nós agora, faz sua parte aí que eu vou fazer aqui. Aí você mexe os seus pauzinhos aí, eu mexo os meus aqui, e vai dar tudo certo, e deu tudo certo, amém? Vamos ficar de pé? O que está faltando na sua vida para lutar contra o mal? Sabendo agora da base do mal, do início do mal, de como nós temos que nos juntar. O diabo quer a segregação, quer o ódio, quer o afastamento. A influência dele é essa. O diabo nunca vai influenciar uma pessoa para vir para a igreja. Ele vai influenciar para sair, para segregar. Mas Deus quer chamar você para cooperar, para participar. Assim como a rainha Esther, assim como o Mardoqueu. Quer que a sua vida seja uma vida de cooperação, uma vida de bênção. É assim que vence o mal. Mal contra mal já tem suficiente no mundo. Tem guerra, tem fome, tem doença, tem muito mal já no mundo. Nós precisamos agora de gente para cooperar, para abençoar, para orar, para falar assim: ó, estamos junto. Mardoqueu, imagina o Mardoqueu saindo lá, e a Esther fala assim: Mardoqueu, estamos junto, hein? Estamos junto aí. E o Mardoqueu vira e fala: estamos junto mesmo, vamos lutar. E lutaram e venceram. Nós temos uma luta, irmãos, agora, nesse momento, contra a pandemia. Se nós cooperarmos, nós vamos vencer, nós já estamos vencendo. E as bênçãos de Deus estão chegando. Nós vamos sair desse mal, nós vamos sair dessa época. E Deus vai abençoar muito esse povo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti pelas Tuas bênçãos, pela graça do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua casa. Abençoa, ó Deus, essa congregação, esse campo, que sejam, ó Pai, pessoas de cooperação, que cooperem para o bem de todos
todas as pessoas, que lutemos, ó Pai, pela melhora, para que tudo venha melhorar cada vez mais. É assim que enfrentamos, ó Pai, todo o mal que existe nesse mundo, ó Pai, cooperando para o bem, lutando pelo bem, fortalecendo a paz, fortalecendo, ó Pai, as lutas que são boas, que o Senhor tem para nós, para que nós venhamos a lutar e vencer cada vez mais. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa essa escola dominical, abençoa a liderança da escola dominical, abençoa a liderança da igreja, ó Deus, sede de Campinas, nosso bispo Aides, bispos, pastor Samuel, abençoa pastor Itamar, abençoa a bispa Neuza, todos os nossos líderes aqui, que a bênção do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus, amém.